Então, hoje completamos um mês de projeto Campus JC em Foco, né? Lembrando que esse projeto ele surgiu de uma necessidade, né, de estarmos aqui divulgando as ações do Campus Júlio de Castilhos. Continua o nosso convite, né, para que a gente consiga avaliar, né, esse programa, porque a ideia é ter a participação do ouvinte e a gente tirar todas as dúvidas, né? Lembrando um pouquinho, né? No primeiro programa, né, a gente veio aqui divulgar os processos seletivos dos cursos superiores, né? Depois a gente também divulgou o que é o Campus Júlio de Castilhos, qual é a área que a gente tem 2 entradas, né, para o Instituto Federal. Depois a gente encaminhou um vídeo, inclusive, né, para divulgar com imagens, né? Segundo programa, nós falamos também sobre o processo seletivo e a organização dos cursos por eixos tecnológicos. Isso a gente vai retomar ainda um pouquinho, né, Carla, que a gente precisa, né? É mais complexo, né, para a gente entender, como o público mais leigo. E a ideia é que a gente reforce sempre as informações, né? Porque a gente não consegue, né, captar todas as informações numa única vez. E o terceiro, então, programa, nós tivemos aqui a participação do nosso colega Marcelo Totti, né, em que falou um pouquinho sobre as ações da coordenação de assistência estudantil no ano de 2020 e 2021. E no último programa, né, então, nós divulgamos, né, o aniversário do campus e a pesquisa do professor Enio, junto com a sua equipe, né, que versava, né, desde o tempo das charqueadas, né, até o momento em que se transformou, né, aquela área do campus Júlio de Castilhos em UNED e depois Instituto Federal Farroupilha, né, para sempre participar do nosso programa, né, e avaliando também. E se a comunidade também tiver outros temas que não sejam esses que a gente está trazendo, né, sintam-se bem à vontade para encaminhar. A questão da assistência estudantil teve ótimos reflexos também. O pessoal não sabia de poder contar com esse trabalho, com esse serviço, e muito amplo também. Como a senhora disse, precisamos voltar no assunto. Com certeza, né? Nós precisamos voltar, né, reforçar para que a comunidade entenda como que o IFAR trabalha, né? Então não é só uma instituição de ensino, né? Tem toda a questão da assistência estudantil, assistência pedagógica, né? Assistência de infraestrutura, né? Então nós estamos sempre pensando, né, no melhor para o nosso aluno. Importante. Nós temos outra participação hoje, prof. Nosso assunto são os orçamentos, os contratos de serviços terceirizados, e eu vou pedir para a senhora apresentar a nossa participação hoje, apresentar o diretor de administração, Gustavo Calduro. Bom dia, Gustavo. O Gustavo, então, está participando, né, via telefone, né? Ele mora em Santa Maria, é o nosso diretor de administração, né? Então, bom dia, Gustavo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio 14 de Julho e toda a comunidade aí do campus de Júlio de Castilhos. Importante, eu gostaria que o senhor nos contasse qual a abrangência desse setor. É o setor que vai falar dos pagamentos, dos orçamentos, porque tudo passa por aí, não é mesmo? Então, bom dia novamente, Carla. Isto, a direção de administração, então, é uma direção responsável aí pela questão de pagamentos, né, o controle do orçamento da instituição, né, por a direção de administração passam, então, né, todos os pagamentos dos fornecedores, passam o pagamento dos auxílios dos estudantes, certo? Pagamentos de diárias, servidores, enfim, né, toda ação orçamentária, né, da instituição perpassa pela direção de administração. Né? Temos ainda também outros setores vinculados à nossa direção de administração, né, que são a coordenação de infraestrutura do campus, a coordenação de almoxarifado e patrimônio e a coordenação de licitações e contratos. Então, responsável aí pelos nossos contratos vigentes hoje no campus e responsável também pelos processos licitatórios aí para aquisição de serviços materiais por parte da unidade, né?
Então, eu vou fazer uma breve contextualização, né, no nosso orçamento, né, que esse ano teve um pouco de atraso na aprovação da lei orçamentária anual, né, foi aprovada somente no final do mês de abril, e essa aprovação dessa lei orçamentária ainda veio com cortes, né. A questão de 3 anos atrás, nosso orçamento passou a ser composto, né, de duas formas, Carla. Uma forma, uma parcela, né, que refere-se ao Ministério da Educação. Esse ano, essa parcela refere-se ao percentual 41,6%. E a outra parcela do nosso orçamento, então, é composto pela parcela do Ministério da Economia, né? Essa parcela está atrelada, então, à arrecadação por parte do governo federal durante o ano, né? Então, essa parcela do Ministério da Educação, de 41,6%, em cima dessa parcela nós tivemos ainda um corte de 6% no orçamento, né, conforme a lei orçamentária anual que saiu aí publicada, então, no Diário Oficial da União, aí no final do mês de abril. Esse percentual de corte representou aí um montante de R$725 mil aproximadamente a nível da instituição, a nível do Instituto Federal Farroupilha. No campus Júlio de Castilhos, impactou aí em aproximadamente R$69 mil de contingenciamento de corte na unidade, né? Então, nós estamos aí também ansiosos aí pela liberação, né, agora, creio que no semestre, dessa parcela do orçamento, né, que é condicionada à arrecadação, né, do país, do governo federal, né, que refere-se à parcela do Ministério da Economia. Nós sabemos que nosso orçamento vem em constante declínio no decorrer dos anos, né? Esse ano de 2021, o orçamento do campus Júlio de Castilhos está girando em torno de R$2.780 mil. Esse valor representa 17% a menos que o orçamento de 2020, quando nós tivemos um orçamento aí de R$3.351 mil. Representa 21% menor que o orçamento de 2019, quando tivemos lá um orçamento de R$3.533 mil. Então, uma breve contextualização aí do nosso cenário orçamentário, né? A gente vem tendo constantes cortes aí no orçamento, né? Reduções orçamentárias, né, no decorrer dos anos. Então, compromete, de certa forma, né, as nossas despesas aí de funcionamento da instituição, né, que são pagamentos dos contratos continuados da instituição, como água, luz, telefonia, internet. Nós temos vários serviços no campus hoje, serviços agropecuários, serviços de limpeza, vigilância, portaria. Então, de certa forma, compromete, né, a execução desses serviços. Então, nós estamos constantemente aí fazendo um malabarismo, né, para poder fechar, né, e conseguirmos contratar o serviço da melhor qualidade possível, né, que nossos alunos tanto precisam. A gente gostaria que o senhor colocasse, então, tivemos cortes no orçamento, eles vêm diminuindo, na verdade, a gente cada vez tem menos recursos para manter o campus, é o que a gente entendeu. Então, de que forma, na prática, eles refletem agora o que a gente vai ter de cortes no dia a dia da instituição? Por enquanto, o corte foi pequeno, né? Se referiu à parcela do Ministério da Educação. Foi um corte de 6%, né, que refletiu aí em torno de R$69 mil, como nós informamos, né? Então, nós estamos trabalhando hoje na parte dos contratos administrativos do campus, né, principalmente os contratos terceirizados. Nós temos contratos com empresas terceirizadas de limpeza, de vigilância, de portaria,
o contrato dos serviços de refeitório, né? Quando começou a pandemia e nós paralisamos as atividades lá em março de 2020, esse foi um contrato que nós tivemos que suspender totalmente o contrato, visto que nós não tínhamos condições de ficar pagando pelos serviços, né? Sendo que a instituição encontrava sem serviço de fornecimento de alimentação para os alunos. Então, nós estamos, nós utilizando aí da recente medida provisória, que saiu no final do mês de abril, agora também. Na verdade, essa medida, ela trata da manutenção do emprego e da renda, né? Essa medida MP 936, que foi divulgada, então, pelo governo federal no ano passado, ela teve sua renovação agora, então, em abril de 2021, né? O que permitiu aí, então, fazer diversos acordos aí com as empresas contratadas, né, para manutenção do emprego e da renda desses colaboradores terceirizados, onde a gente pode realizar a antecipação de férias, né? As empresas podem realizar, né, junto com seus colaboradores, a antecipação de férias, né, antecipação de 13º salário, né, tudo isso visando a manutenção do emprego e da renda, né, sem ter a necessidade de cortes de demissão de colaboradores terceirizados. Então, agora, diante dessa nova medida provisória, nós estamos em tratativas com as empresas aí, para poder fazer esses ajustes de contratos da melhor forma possível, né, visando sempre também, né, o benefício do nosso colaborador, que atua junto à instituição, né, prestando serviço de limpeza, prestando serviço de vigilância, né, serviço de portaria, enfim, os demais serviços que a instituição necessita aí, né, com a mão de obra terceirizada. Então, a gente vem trabalhando em cima dos contratos administrativos, né, onde é um maior volume de despesas do campus, por exemplo, né, para o público ouvinte aí ter ideia, nosso contrato de vigilância, ele impacta mais de R$30 mensais no orçamento, né. Nosso contrato de limpeza também, nós atualmente estamos com 6 colaboradores hoje, né, quando nós tínhamos 11 colaboradores antes, né, da paralisação das atividades de forma presencial, né. Mesmo assim, né, é desembolsado um valor significativo por mês, em torno de R$32 mil, né, pelo serviço de limpeza mensal, né. Então, são parcelas significativas aí no orçamento, né, que nós estamos trabalhando justamente para poder encaixar esse corte de 6% no orçamento da instituição. Diretor, agora a gente está num momento, como o senhor mesmo disse, de suspensão das aulas ou ensino remoto. Caso a gente volte agora no segundo semestre ao ensino presencial, as aulas propriamente ditas dentro do campus. E como ficam esses serviços, essa prestação desses tantos serviços que o senhor citou? Daí nós teremos mais demanda de trabalho e com menos pessoas, menos serviços terceirizados? Na verdade, Carlos, que nós reduzimos, no entanto, né, foram os serviços de limpeza, e os serviços de refeitório da unidade. Então, esses serviços terão de ser recompostos, né, para poder atender aí a comunidade acadêmica, né, ainda mais nesse cenário de pandemia que a gente vive, né, onde a gente sabe que é de fundamental importância a higienização, né, bem feita de toda a instituição. Então, como eu disse, então vai ser um malabarismo aí no nosso orçamento para tentar, né, ampliar esses serviços, né, voltar aos serviços de refeitório, que o serviço de refeitório ele é custeado pelo recurso da assistência estudantil. Nós recebemos ainda um recurso paralelo, né, no campus, que é o recurso da assistência estudantil, responsável por custar essas despesas do refeitório. Né. Então, como eu disse, esses serviços terão que ser recompostos, né, para nós atender aí a comunidade, né, uma possível volta aí no semestre da melhor forma possível. Diretor, a gente agradece a sua participação, informações importantes,
senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Eu gostaria de trazer uma novidade boa também, que fomos recentemente contemplados aí com uma emenda parlamentar do deputado federal Delvino Bongás, né, no qual destinou R$70 mil ao campus de Castilhos para ser executados em ações de extensão do campus. Então, nós já contatamos aí a nossa direção de produção e extensão, né, para a elaboração de um projeto. Já existe um projeto em andamento por parte do campus Júlio de Castilhos, que é o projeto IFAR, onde nós vamos então, tentar viabilizar a execução desse recurso através desse projeto de extensão já desenvolvido pelo campus, né? Então, esse recurso destina-se aí à aplicação também junto à agricultura familiar, né, de Júlio de Castilhos. Então, estamos desenvolvendo um projeto aí, né, para atuação, né, junto aos agricultores familiares da região, né, para contemplar e executar esse recurso destinado, né, não só ao campus Júlio de Castilhos, outros campos do Instituto também foram contemplados com esse recurso a partir desse ano, né. Então, é um valor a mais que entra no nosso orçamento aí, né, de forma a beneficiar as ações de extensão, né, trabalhar junto com a agricultura familiar da região. Que boa notícia! Diante dos cortes, agora esse incremento faz alguma diferença. Professor, não é professor, né? A Daniela me disse técnico. Diretor de administração, Gustavo Calduro. Muito obrigada pela sua participação. Em outras vezes devemos conversar. Certo, estou à disposição também, sempre que querem dialogar, né? Nosso telefone institucional é o 3271-9545, né? Hoje, como estamos com as atividades de forma remota, então ligando para esse número, automaticamente é redirecionado para o meu celular a ligação. Então, sempre que houver alguma dúvida, quiser conversar a respeito de contrato, de situação, de orçamento, estou à disposição. Certo? Certo, muito obrigada. Professora Daniela, que importante participação, números, dados, que sem esses recursos o campus não funciona, né? Com certeza. Carla, também gostaria de chamar a atenção, né? Porque nós somos uma instituição pública. Então, nós temos oportunidades de emprego. Mas como que funcionam essas oportunidades de emprego? Então, nós temos, né, os docentes, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados, docentes substitutos, né? Tudo é a partir de concurso. Então, se eu quero ser docente ou técnico administrativo do IFAR, eu preciso participar de um concurso público, tá? Ele vai ser, né, colocado na página, publicizado, né? E a gente concorre. Quer ser docente substituto da mesma forma. Muitos concursos acontecem a nível de campus e outros a nível institucional. Para ser colaborador terceirizado, esse serviço, ele participa de licitações. Então, a gente licita uma empresa. Então, não somos nós que contratamos diretamente os nossos colaboradores terceirizados. Então, isso é importante que a comunidade saiba. Então, se eu vou prestar serviços ou se eu tenho a intenção, tem que entrar em contato com a empresa e não com o IFE.